Você já sentiu que quanto mais você tenta agradar, mais as coisas dão errado? Já percebeu que quando finalmente desiste de se importar com a opinião dos outros, parece que o universo começa a funcionar a seu favor? E se eu te dissesse que um dos maiores filósofos da história já previu isso e construiu uma filosofia inteira sobre essa ideia? Prepare-se. Neste vídeo, vamos mergulhar numa das visões mais ousadas e libertadoras da história da filosofia, a de Friedrich Nietzsche. E você vai entender porque quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Por que vivemos tanto em função das expectativas alheias? E o mais importante, como seria a sua vida se você deixasse de se importar com aquilo que não pode controlar? Nietzsche acreditava que só quando rompemos com o medo da rejeição, do fracasso e da mediocridade é que nos tornamos verdadeiramente livres. Vamos começar entendendo quem foi Friedrich Nietzsche. Nietzsche nasceu em 1844 na Alemanha e foi um filósofo, poeta e crítico cultural, cuja obra influenciou profundamente o pensamento moderno. Mas sua filosofia não é nada leve ou fácil de digerir. Ele desafiava os valores tradicionais da sociedade ocidental, especialmente os valores religiosos, morais e sociais, que, segundo ele, aprisionavam o ser humano. Nietzsche propôs uma filosofia radical de autonomia, superação pessoal e amor à vida, mas, acima de tudo, uma filosofia do confronto com a verdade nua e crua da existência. Desde cedo, Nietzsche demonstrava um espírito inquieto, rebelde e questionador. Aos 24 anos, já era professor universitário, mas sua vida foi marcada por intensas dores físicas, isolamento e incompreensão. E talvez por isso mesmo, ele foi capaz de enxergar o mundo com olhos que poucos ousaram abrir. Mas o que exatamente Nietzsche queria dizer com frases como "torna-te quem tu és" ou "aquilo que não me mata, me fortalece"? E como essas ideias podem transformar completamente a sua forma de viver? Vamos construir essa resposta juntos. Nietzsche não era um filósofo que queria consolar. Ele queria cutucar, incomodar, fazer você se questionar. E talvez seja por isso que tanta gente, mesmo hoje, evita mergulhar na profundidade do seu pensamento. Mas se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai entender por que Nietzsche pode ser o seu maior aliado em tempos de crise, insegurança e caos interno. Nietzsche via o mundo como um palco de forças em conflito, onde o ser humano vive dividido entre o desejo de ser aceito e a vontade de se afirmar. Segundo ele, a maior prisão da humanidade é a necessidade de aprovação. Pense nisso por um momento. Quantas decisões você já tomou ou deixou de tomar porque se preocupou demais com o que os outros iriam pensar? Quantos caminhos você deixou de seguir por medo de errar, de ser julgado, de não atender às expectativas da sociedade? Nietzsche acreditava que esta submissão constante ao julgamento externo era uma forma de fraqueza. Para ele, a verdadeira força vem quando paramos de nos curvar diante de valores impostos de fora e passamos a criar nossos próprios valores. E isso nos leva a um conceito fundamental de sua filosofia, o espírito livre. O espírito livre é aquele que tem a coragem de pensar por si mesmo, que não se apega a dogmas, que não busca aprovação, que não se importa em parecer estranho, inadequado ou diferente. É alguém que para de se importar e por isso mesmo começa a florescer. E aqui está o ponto-chave do nosso vídeo. Parar de se importar não é se tornar frio, apático ou egoísta. É justamente o contrário. É se libertar da escravidão da aparência, da aceitação superficial, da performance social constante. Nietzsche não queria que você deixasse de amar, ele queria que você parasse de se mutilar por amor. Ele não queria que você abandonasse o mundo, ele queria que você reconstruísse o seu próprio mundo. Gatilho mental, antecipação. No próximo bloco, você vai conhecer 3 dos conceitos mais revolucionários de Nietzsche que vão mudar para sempre a forma como você encara a vida. A vontade de poder, o niilismo e o eterno retorno. Eles podem parecer complexos à primeira vista, mas prometo que você vai entendê-los como nunca antes. E mais,
vai perceber como eles se conectam com aquela virada mágica que acontece quando você finalmente para de se importar com o que não vale a pena. No bloco anterior, você viu como Nietzsche via a obsessão pela aprovação social como uma forma de prisão. Agora, vamos entender por que ele acreditava nisso e como sua filosofia pode libertar você dessa armadilha mental. Vamos explorar 3 conceitos fundamentais de Nietzsche que se entrelaçam com a ideia de parar de se importar e que vão desafiar tudo o que você acha que sabe sobre liberdade, força e propósito. Nietzsche acreditava que o ser humano não é guiado, em essência, por um desejo de felicidade ou de prazer, como muitos filósofos anteriores propunham, mas por uma vontade de poder. Mas cuidado, esse poder aqui não é domínio sobre os outros. A verdadeira vontade de poder para Nietzsche é autossuperação. É o impulso interno de se tornar algo maior do que se é agora. É o crescimento, a elevação, a transformação constante. Quando você se liberta da preocupação com o julgamento externo, sobra energia para olhar para dentro e cultivar essa força. Você não age mais para agradar, mas sim para afirmar sua própria existência. Exemplo prático. Sabe aquela sensação de realização quando você toma uma decisão difícil, mas que está em total alinhamento com quem você é? Mesmo que ninguém entenda ou aprove, isso é a vontade de poder se manifestando. Nietzsche via o mundo como um campo de batalha de forças. Ou você se torna mais forte ao encarar a vida de frente, ou é dominado pelas forças que querem que você apenas obedeça e se encaixe. Outro conceito central e mal entendido é o niilismo. Niilismo é a sensação de que nada tem sentido, de que todos os valores parecem falhos ou vazios. Nietzsche identificou o niilismo como um sintoma da decadência do pensamento tradicional. Quando os valores religiosos, morais e sociais deixam de fazer sentido, resta um grande vazio. Mas aqui está o ponto mais importante. Nietzsche não via o niilismo como um fim, e sim como um início. Segundo ele, passar pelo niilismo é necessário para que você possa criar novos valores. Ou seja, parar de acreditar no dever ser é o primeiro passo para construir a sua própria visão de mundo. Gatilho mental, ruptura. Nietzsche dizia que o ser humano só pode renascer quando tudo o que era falso desmorona. Só quando você deixa de acreditar no dever ser é que começa a enxergar o poder ser. Esse talvez seja o conceito mais filosófico e, ao mesmo tempo, o mais prático e transformador da obra de Nietzsche. Ele propõe o seguinte experimento mental. E se um dia um demônio aparecesse para você e dissesse: você terá que viver essa mesma vida, com os mesmos momentos, os mesmos erros e as mesmas alegrias infinitas vezes. Tudo se repetirá eternamente, exatamente como foi. A pergunta é: você abraçaria essa vida ou se desesperaria? Nietzsche usa esse conceito para nos fazer refletir. Você está vivendo de um jeito que valeria a pena ser repetido para sempre? Ou está se arrastando por uma vida que não é sua, tentando atender expectativas que não fazem sentido? Se a sua resposta for não, talvez seja a hora de mudar, de parar de se importar com o que não impede você de viver de verdade. Esses 3 conceitos, a vontade de poder, o niilismo e o eterno retorno, formam um ciclo de transformação. Veja só. Primeiro, você encara o vazio, niilismo, e percebe que muito do que acreditava era apenas repetição cega. Depois você assume o controle da sua vida com coragem, criando seus próprios valores. E então você começa a viver com tanta autenticidade que repetiria essa vida eternamente. Eterno retorno. E tudo isso começa no momento em que você para de se importar com o que não lhe pertence. Mas como isso se aplica ao mundo de hoje? Nietzsche morreu em 1900. Como suas ideias ainda fazem sentido em um mundo de redes sociais, pressões profissionais, relações líquidas e crises de identidade? É isso que vamos explorar no bloco 3. Você vai ver como a filosofia de Nietzsche se encaixa perfeitamente nas angústias da vida moderna e como aplicar esses conceitos pode mudar a sua relação com o trabalho, os relacionamentos e, acima de tudo, com você mesmo.
Agora que você já conhece os pilares da filosofia de Nietzsche, vontade de poder, niilismo e eterno retorno, vamos colocar tudo isso em prática. A pergunta agora é: como essas ideias podem ser aplicadas no mundo real? No dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações e até na forma como você se enxerga? Spoiler, é mais simples do que parece e mais transformador do que você imagina. Vamos começar pelo trabalho. Quantas pessoas você conhece que vivem presas em empregos que odeiam, apenas para manter um status, pagar contas ou cumprir um papel social? Nietzsche chamaria isso de vida de rebanho. Pessoas que vivem por inércia, obedecendo regras que nunca questionaram. Parar de se importar neste contexto não significa abandonar responsabilidades ou largar tudo de forma impulsiva. Significa questionar: por que estou fazendo o que faço? Estou vivendo por escolha ou por medo? Estou me movendo por prazer ou apenas por dever? Nietzsche dizia que o verdadeiro criador de valores é aquele que transforma o trabalho em uma extensão de quem ele é. Não importa se você é artista, programador, vendedor ou cozinheiro. O que importa é se o que você faz expande quem você é. Imagine alguém que sempre quis empreender, mas continua anos em um emprego que detesta por medo do fracasso. Essa pessoa está se importando demais com o julgamento externo. E se der errado? O que meus pais vão pensar? Vão achar que sou irresponsável? Mas e se ela encarasse o risco como parte do processo? Nietzsche diria: torne-se quem você é. E esse tornar-se começa quando você para de se importar com aquilo que te paralisa. Nietzsche também traz reflexões profundas sobre as relações humanas. Ele falava sobre o conceito de amor fati, o amor ao destino. Amar a vida como ela é, com tudo que ela traz. As pessoas, os encontros, os desencontros, as dores e os aprendizados. Nos relacionamentos, muitas vezes nos importamos demais com o controle, com a validação do outro, com a necessidade de ser amado a qualquer custo. Nietzsche diria que essa forma de amar não é amor, é dependência. Amar verdadeiramente é permitir que o outro exista em liberdade e que você também exista em plenitude, mesmo que isso signifique perder pessoas. Exemplo prático. Quantas vezes você já mudou o seu jeito de ser para não perder alguém? Quantas vezes silenciou sua voz, suas ideias, sua essência por medo de desagradar? Nietzsche nos convida a uma coragem brutal. Ser quem você é, mesmo que isso signifique ficar só por um tempo. Porque só assim você atrai quem realmente te reconhece e constrói relações que não sufocam, mas libertam. Vivemos hoje na era das redes sociais, onde a comparação é constante. Likes, seguidores, status, padrões de beleza e sucesso instantâneo. Nietzsche, se estivesse vivo, provavelmente veria isso como um novo tipo de moral de rebanho, a busca cega por aprovação virtual. O que acontece quando você decide parar de se importar com isso? Você começa a se conectar com seu eu verdadeiro, não com o eu editado que você projeta para o mundo. Você se aceita em processo, com falhas, com momentos de vulnerabilidade e ainda assim se respeita. Nietzsche acreditava que cada ser humano é único, não há modelo a seguir. Ele dizia que a vida é um campo de criação e que você deve ser o artista de si mesmo. Exemplo prático. Imagine que você adora escrever poesias, mas nunca posta porque tem medo de parecer brega ou sensível demais. Você está se importando com uma crítica que nem aconteceu. Você está travando o seu fluxo criativo por medo do outro. Mas quando você se expressa com autenticidade, sem se importar com o julgamento, algo mágico acontece. Você atrai as pessoas certas,
e afasta as erradas, o que é ótimo. Nietzsche dizia: o indivíduo deve ser uma experiência constante, um processo de superação. E isso exige coragem. Coragem para dizer não ao que todo mundo diz sim. Coragem para se afastar do que é confortável, mas vazio. Coragem para errar feio tentando algo novo e não se importar com as risadas dos outros. Quando você para de se importar com o que não tem controle, opinião alheia, normas sociais, expectativa dos outros, você ganha poder sobre aquilo que realmente importa: suas escolhas, seus valores, seu destino. Nietzsche não queria que você vivesse em função de nada, nem de um Deus, nem de um sistema, nem de um mestre. Ele queria que você vivesse por você. Liberdade, para Nietzsche, não é fazer o que quiser. É ser capaz de criar seus próprios valores e viver por eles. Mesmo que isso signifique estar só, nadar contra a corrente, ser mal interpretado. É essa liberdade que nasce quando você para de se importar com as amarras invisíveis que te impedem de voar. No último bloco, vamos amarrar tudo isso com uma conclusão poderosa. Você vai ver como essa filosofia pode não só transformar sua visão de mundo, mas também dar início a uma revolução interna. Vamos falar sobre a figura do Übermensch, o além do homem, o ser que Nietzsche acreditava ser o futuro da humanidade. E mais, vamos fechar com uma mensagem de reflexão profunda, emoção e transformação. Recapitulando, você chegou até aqui acompanhando uma jornada de libertação interior inspirada por Nietzsche. Você viu que se importar demais com o que os outros pensam é viver acorrentado. Que o niilismo, a vontade de poder e o eterno retorno são chaves para viver de forma autêntica. E que aplicar isso no mundo real pode transformar sua carreira, seus relacionamentos e sua autoestima. Agora chegou o momento mais poderoso dessa jornada. Vamos falar sobre o clímax da filosofia nietzschiana, o nascimento do Übermensch. Nietzsche acreditava que o ser humano, como é hoje, é apenas uma ponte, uma transição entre o animal que fomos e o ser grandioso que podemos nos tornar. Esse ser superior ele chamou de Übermensch. Em alemão, o Allem-Homem ou o super-homem. Não confundir com o super-herói da DC. O Übermensch é aquele que transcende a moral de rebanho, as convenções vazias, as regras impostas. Ele cria seus próprios valores, vive com intensidade, assume o risco de ser livre e é profundamente fiel a si mesmo. O homem é algo que deve ser superado, dizia Nietzsche. Mas atenção, superar não é excluir, é integrar, transformar, ressignificar. O Übermensch é a culminação de tudo que Nietzsche propôs. Ele passou pelo niilismo e sobreviveu. Ele abraçou a vontade de poder como um motor de evolução pessoal e ele vive de tal forma que aceitaria repetir sua vida eternamente. Ele parou de se importar com o que o limitava e se tornou tudo o que poderia ser. Talvez agora você esteja pensando, mas eu estou longe de ser esse tal de Übermensch. E isso é normal. Nietzsche não via isso como um destino para poucos, mas como um chamado para todos que desejam se libertar. Cada vez que você diz não a um padrão que não te representa, cada vez que você escolhe agir com coragem, mesmo com medo, cada vez que você se afasta do que te apaga e se aproxima do que te acende, você dá um passo em direção ao Übermensch que vive dentro de você. E tudo começa quando você para de se importar com o que está fora e começa a se comprometer com o que está dentro. Nietzsche nunca prometeu uma vida fácil, muito pelo contrário, ele dizia que a dor é parte essencial da grandeza. Você precisa ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O que isso significa? Que não há como florescer sem se despedaçar,
que todo o processo de transformação exige desconforto, perda, dúvida, mas que ao aceitar essa dor como parte do caminho, você se fortalece. Você para de resistir e começa a dançar com o caos. O Ubermensch não foge da dor, ele a integra. Ele olha para a tragédia da vida nos olhos e ainda assim diz: sim, eu aceito, eu amo, eu crio a partir disso. Agora imagine a seguinte cena. Você acorda um dia e pela primeira vez em muito tempo, você não está tentando agradar ninguém. Você não está se comparando com ninguém. Você não está se sentindo culpado por ser você mesmo. Você apenas é. Livre, forte, presente, autêntico. Você percebe que tudo que você buscava lá fora, validação, amor, sucesso, já estava dentro de você. Você só precisava parar de se importar com o que te impedia de enxergar isso. Isso é Nietzsche na sua forma mais pura. Não uma filosofia para decorar, mas uma filosofia para viver. Nietzsche não queria que você seguisse sua filosofia. Ele queria que você usasse sua filosofia para criar a sua. Porque no fim das contas, viver bem não é seguir um manual, é escrever o seu próprio. E para isso, você precisa largar o que te prende, soltar o peso do olhar alheio, desfazer os nós do dever ser. Só assim você pode finalmente tornar-se quem você é. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já quer mudar. E talvez, só talvez, essa mudança já tenha começado. Então, da próxima vez que você se sentir sufocado pelo medo de ser julgado, rejeitado, criticado, lembre-se de Nietzsche. Lembre-se que a liberdade verdadeira não vem quando os outros te aceitam, mas quando você se aceita. Pare de se importar com o que te limita e comece a construir uma vida que você teria orgulho de viver infinitas vezes. Se essa mensagem fez sentido para você, se você sentiu um chamado, um estalo, uma vontade de ir além, então se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não entrega fórmulas prontas, a gente provoca pensamento, expande consciência e caminha juntos rumo à liberdade de ser. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. O que você precisa parar de se importar para finalmente viver?